Eu tenho uma visão da adoção, que quando a gente fala às vezes, né, eu tô na fila da adoção, as pessoas parece que olham, ai, que bonita essa tua atitude. Gente, não é. Não encarem como caridade, como eu estaria fazendo um bem para alguém, é o contrário. É o contrário. Quem tá nessa fila tá desejando uma família, não tá desejando fazer o bem para alguém. Eu sei. Não é nesse sentido. É bom então, explicar, que as pessoas comecem a refletir sobre isso. Isso. Marisol Santos, né? Ela é sinônimo para nossa cidade, para nós mulheres, na inspiração de representá-las e também a mim. Mas hoje o nosso bate-papo não é sobre o trabalho dela, é sobre muita coisa que talvez ninguém da câmera saiba. Oh, meu Deus do céu! Oi, pode falar. E a alegria, a melhor, né, do mundo de receber alguém que é inspiradora. Um mulherão eu tenho acompanhado, já assisti outras entrevistas. Que lindo estar nesse hall, nesse mês tão importante pra gente, né? Um mês de celebração, mas um mês de reflexão e de tantas coisas boas. Muito obrigada pelas palavras. A recíproca é absolutamente verdadeira e o medo é um pouco. Tu és uma inspiração com certeza para muita gente. Mas como é que tu acha que tu inspira as mulheres? Sabe que é tão difícil a gente falar bastante sobre isso, né? Eu vivi situações, agora nos últimos dias, assim, até postei nas minhas redes sociais, uma menina que eu conheci criança, assim, em alguma atividade. Ela tem uma foto minha de quando ela era bem pequenininha. E que ela contou, Ali, que quando ela tinha 5 anos, mais ou menos, o carrossel para ela era o Jornal do Almoço, porque ela me assistia, ela queria assistir a Marisol, que ela amava, e hoje ela está entrando na faculdade de jornalismo lá na Universidade Federal de Pelotas. A gente inspira, a gente vira exemplo sem saber que é, né? Então, isso é emocionante. Isso é emocionante, assim, são essas tantas histórias, porque a gente não faz nada de propósito, né? Tu não faz algo para ser um exemplo. E aí quando tu vê que as pessoas de alguma maneira se identificam, se sentem representadas em todas as situações, assim, é que quando tu não faz de propósito, tá na tua essência, né? Tá no teu verdadeiro eu. Eu acho que é por isso. E aí as pessoas conseguem te entender verdadeira também, né? Porque não é só aquilo. Elas conseguem compreender que tu é uma pessoa normal, que tu tem as mesmas dificuldades, que tu acorda num dia super legal, no outro nem tanto, que num dia tu tá mais afim de brigar, no outro tu tá afim de ficar quietinha. Elas conseguem te perceber assim, e eu acho que é isso que inspira, né? A verdade. Quando tu eras criança, volta um pouquinho lá no teu tempo, na tua casa, na tua família, né, no teu quartinho, no teu colégio. Será que naquele tempo tu pensavas como tu queria ser? Tu pensava que tu iria... Olha, chega a me arrepiar. Tu pensava que tu ia estar aqui hoje, nesse momento, representando o profissional que tu és, mas a pessoa Marisol, as ambições? Eu acho que nunca podia imaginar, assim. Quem me conhece já me ouviu falar, por exemplo, sobre política, sabe que essa é uma parte da minha história que nunca foi planejada na minha vida. Eu nunca, mas tu nem... sabe que era isso que eu queria saber mesmo. Guria, mas nem de perto, assim, sabe? E eu tenho agora, a gente tem se reencontrado com a minha turma lá de 93, lá do La Salle, e a gente fala muito sobre isso e eles me dizem, mas tu sempre foi representante, tu sempre foi, né? Não era a popular da escola, era a certinha mesmo. Sim, daquela... mas tinha na veia aquela coisa do DNA, né? De brigar pelas pessoas, de defender e tal. E a gente achava mesmo, né, que tu ia, eu nunca pensei nisso, assim. Mas eu, de pequena, eu sempre fui muito dessa coisa da justiça, sabe? Assim, muito... eu sempre fui muito certinha, eu digo que eu sou... Tu queria ter sido advogada, então? Tu sabe que era o sonho do meu pai, né? Já tá me descobrindo, gente, não falei nada sobre isso. Mas a gente vai, né? Vai pela linha. O meu pai é advogado e o sonho dele era que eu fosse advogada, mas eu sou muito puxa-saco da minha mãe para não seguir a profissão dela. E aí eu fui para o magistério. A minha mãe é muito, assim, a referência total e absoluta da minha vida, né? Então eu acho que eu fui muito encaminhada por ela, assim. Então, como as minhas 2 irmãs mais velhas já tinham feito o magistério, eu também fui para essa área, mas acho que o direito eu me daria bem, acho que eu gostaria bastante também. E daí, o que tu jamais faria? Uma coisa assim que tu jamais faria? Jesus amado, eu gosto das perguntas da área. Vamos lá, o que eu jamais faria? O que tu jamais faria? Tem tantas coisas que eu jamais faria, né? Mas eu já pensei numa coisa prática, assim. Eu jamais... Eu sempre fui muito medrosa. Hoje eu já me acho mais corajosa, assim, em várias coisas. Mas eu tava pensando, quando tu falou em esportes radicais, por exemplo, eu jamais me atiraria de paraquedas
de um avião, de um helicóptero, contigo. sei lá, jamais. E teu defeito? Vamos falar das coisas ruins também. Vamos. Conta aí. Eu acho que eu sou um pouco, e trabalho muito todos os dias para melhorar isso, assim. Já fui mais centralizadora, assim, no sentido de eu dou conta demais das coisas. Então, se eu pedir para te fazer algo, para outra pessoa fazer algo, no fim, se demorar 2 dias, eu já faço. Eu não consigo, às vezes... Esperar. Então, isso é uma coisa que eu tenho aprendido, assim. Eu sempre fui muito impaciente nisso, de que se eu quero, eu peço, eu tenho aprendido, mas se eu vejo que demora, eu já fiz. Que delícia. Ai, meu E Deus. aí é um pouco de defeito, porque a gente tem que aprender... Eu tenho, né, a terapia nos ajuda muito nisso, mas a gente tem que aprender, assim, eu acho, a delegar mesmo, né? E acreditar, E e esperar confiar. o tempo de cada pessoa. Eu acho que quando tu fala sobre isso, eu te entendo muito bem. Que foi uma das coisas que eu aprendi também nesses 50 anos de vida aqui. Que cada um tem seu tempo. E a gente não pode comandar o tempo dos outros, né? E nem das vontades de Deus. Eu também aprendi a aceitar isso. E eu acho que quando tu pensa no tempo das pessoas, eu acho que vai te ajudando a consertar esse teu defeitinho. Porque tu sabe que é isso, né? E é um defeito que para algumas pessoas talvez vai ser encarado até como uma qualidade, quem sabe, né? Ser alguém que é proativo, que faz e tal. Mas eu já percebi que em alguns momentos isso não é tão legal. E um sonho? O que tu ainda não realizou? Mas sonho. Sonhão, assim. Sonhão. Um sonhão. Pois é, a maternidade é uma coisa complexa. Mas eu nem sei, assim, eu acho que ela já... Eu já passei por ela em tantas fases diferentes, assim, que eu não sei. Eu acho que ela era uma vontade, um desejo, mas talvez não seja para essa vida, seja para uma próxima. Acho que eu tenho pensado sobre isso. Ixi, agora eu que fiquei pensando. Vamos ter que parar nessa conversa por alguns instantes. Vamos parar para uma pausinha aí do café. E hoje, Marisol, aqui, está realizada? Profissionalmente, amorosamente. Eu sei que já de mãe vai ficar para um próximo plano. Uma próxima vida. Talvez ou não, a gente não sabe. As pessoas já que me conhecem um pouquinho sabem, né? Eu nesse momento faço parte da longa fila de espera da adoção. Da adoção, isso Mas mesmo assim, eu não sei se hoje... a gente conversa muito com as assistentes sociais, com a turma do Instituto Filhos. Eu não sei se hoje essa seria uma realidade para mim ainda. Eu estou nessa fila, mas me preparando para o sim ou para o não, quando vier essa possibilidade, né? Porque eu acho que a gente tem várias outras coisas também para pensar de contexto, né? E no dia a dia, na produção, no teu trabalho, e agora? No teu acordar, o que não pode te faltar? Gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Conta! Pausa, que ela vai contar. Taranã. Se eu não fosse jornalista, se eu não tivesse apresentado o Jornal do Almoço 11 anos, eu não seria uma pessoa vaidosa assim, ó, zero. As pessoas não acreditam nisso, né? Porque eu tô sempre, tá sempre arrumadinha, o cabelo, gente. Se não fosse a minha profissão e o dia a dia, eu acho... Hoje não dá mais, porque hoje eu já sou isso, né? Hoje eu já me acostumei, mas eu era zero vaidosa. Muito obrigada por esse tempo maravilhoso, nessa natureza, nesse lugar lindo que nos inspirou a conhecer um pouquinho mais da Marisol fora da Câmara de Vereadores. Nós estamos aqui, ó, no pátio. Obrigada, amor, eu já te admirava muito agora, muito mais. Que tu siga de inspiração para muitas mulheres. Feliz mês da mulher. Muito obrigada e para todas também. E lembrem sempre, acreditem em vocês. A gente tem a dificuldade, né? A mulher é muito relacionada à questão do espelho, mas às vezes a gente esquece de se olhar para ele de verdade, assim. E enxergar a nossa força. Então, façam isso, não só em março, façam isso todos os dias. Todos os dias. Obrigada pelo conselho. Obrigada por ser tão maravilhosa. Nós estamos se amando, as duas maravilhosas.